Fala galera do canal, Professor Rafa, trazendo mais um conteúdo aqui para vocês. Dessa vez eu vou trazer o conteúdo da página 295 da apostila do ângulo, ainda sobre estatística. Se liga aí então. Vamos lá então. O exercício 1, ele nos diz: com auxílio da calculadora, encontre a média bimestral dos alunos da turma. Então eu tenho uma tabela, que ela está aparecendo aí para vocês, com as notas da sala, e ele pede a média. A média, então, é a quantidade total dividido por quantos alunos tem. São 32 alunos. Vamos fazer a continha, então. Tá aí. A gente tem, então, essa primeira continha, 234,6 dividido por 32. Isso vai dar aproximadamente 7,3. Essa é a média dos alunos, então. Beleza? Exercício 2. No exercício 2, ele fala o seguinte: vamos trabalhar com os dados organizados em tabela de distribuição por frequência, por intervalos de classe. Complete a segunda tabela da coluna. Então, frequência é quanto aparece em cada intervalo. Então, é a quantidade que você vai colocar aí na segunda coluna. Aí está a tabela, você vai preencher a segunda coluna. Na letra B, ele diz o seguinte: chamamos de ponto médio de um intervalo de classe a média entre os dois extremos de cada intervalo. Por exemplo, no primeiro intervalo, o ponto médio é 4 mais 5 dividido por 2, 4,5. Então, o ponto médio é pegar o extremo do intervalo, somar e dividir por 2. E aí você preenche a terceira coluna dessa tabela, tá bom? Então, a tabela é essa. E dá um pause, preenche ela. E agora eu vou colocar ela preenchida para vocês. Então, olha aí, como que ela ficou preenchida. Beleza? Na letra C, nós vamos fazer a média agora. Como então que a gente faz para calcular a média de dados que estão organizados em intervalos de classe? Então, a gente vai fazer o seguinte: vai pegar quanto tem em cada intervalo e vai multiplicar pelo ponto médio. E depois a gente vai dividir pelo total. É assim que faz. Então, vamos lá. O primeiro intervalo tem 3. Aí, pego esse 3, multiplico pelo ponto médio. 4,5. Aí, mais. Pego o segundo, tem 4. Multiplico pelo ponto médio. 5,5. Mais o terceiro intervalo, 5. Vezes os 6,5, que é o ponto médio. E assim por diante, tá? Então, vai ficar dessa forma. Olha só como vai ficar. Quantidade que tem em cada intervalo multiplicado pelo ponto médio. Quantidade que tem em cada intervalo multiplicado pelo ponto médio. E o total de tudo dividido por quantos elementos tem, que é 32. Ok? Isso daqui vai resultar em aproximadamente 7,4. Agora compare os resultados. Na letra D, ele pede para comparar o resultado do item 1 com o resultado do item A. Então, olha só, 7,3, 7,4. Veja, com poucos dados a gente chegou num resultado bem próximo. Eles são exatamente iguais? Não são, mas fazer a média dessa forma é bem próxima da realidade. Então, na letra D, a gente vai colocar aqui: os resultados são próximos. Ok? Não são exatamente iguais, mas são bem próximos, beleza? Nós vamos continuar agora fazendo o exercício 2 da página 296. Considere os salários em reais dos 25 empregados de uma empresa. Então, aí na tabelinha, tem o salário de 25 empregados da mesma empresa, ok? Na letra A, ele pergunta a média, a moda e a mediana desses dados. Então, vou colocar eles calculados aqui e você vê se você fez certinho, beleza? Tá aqui, então, olha só.
A moda 2.150 aparece 3 vezes, é o que mais aparece. Mediana é o termo central, que divide em 50% para cima e para baixo. É o 2.420, é o 13º termo. A tabela facilita porque ela já está em ordem crescente. E a média, o total vai dar 79.525, que vai dividir por 25, dando um total de 3.181. Na letra B, ele pergunta o seguinte: que medida é mais representativa dos salários? A mediana ou a média? Justifique. Então, repare que a maioria dos salários são abaixo de 3.000 e a nossa média deu acima de 3.000. Então, essa média, ela não está realmente correspondendo à realidade dos salários dessa empresa. Repare que a mediana, ela está muito mais real em relação a esses salários. Então, a gente vai colocar assim como resposta: a mediana, pois a maioria dos salários estão abaixo de 3.000. A média foi deslocada para cima devido ao alto salário de 12.000 reais. Então, é isso que você vai colocar aí na letra B, beleza? Continuando na letra C, nós vamos ter o seguinte: organize os dados da tabela de distribuição de frequência por intervalos de classe. Então, tem uma tabela e ele quer que preencha. Então, você vai observar lá os valores dos salários e vai ver quanto tem na faixa de 1.000 a 2.000. Quanto tem de 2.000 para 3.000. E assim por diante vai preencher aí a sua tabela, ok? Vou colocar uma foto aqui da tabela preenchida já para vocês. Olha só que maravilha, hein? Ponto médio e frequência, ok? Na letra D ele pede na letra C ele pede para fazer o ponto médio. Aí na tabela a gente já responde os dois. Na letra E agora, continuando, ele pergunta da amplitude. Então, a amplitude do conjunto de dados. Lembre, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor. Vou colocar só AM, tá? A amplitude vai ser o 12.000, que é o maior, tirando quem? O 1.770, que é o menor, resultando em 10.320. Ok? Essa é a amplitude do conjunto de dados. Na letra F, ele fala o seguinte: todos os intervalos são fechados? Não. Observando a tabela, a gente vê que o último é o quê? É aberto, não é fechado. Bom? Beleza? Na letra G, ele pergunta: qual a amplitude dos intervalos fechados? Bom, os intervalos fechados, 1.000 menos 2.000 menos 1.000 dá 1.000. Essa é a amplitude, então. E na última, na letra H, ele vai perguntar o seguinte, então, agora. Sara acabou de ser contratada como funcionária dessa empresa, com o salário de 5.000 reais. Em qual intervalo entraria esse salário? Quais as medidas centrais sofrerão alteração com essa contratação? Então, se eu colocar uma funcionária a mais, será que vai mudar a média, a mediana e a moda? Vamos ver como vai ficar isso? Então, nós vamos ficar com isso daqui, ó. Repare bem. O intervalo que entra o salário de 5.000 é de 5.000 a 6.000. A mediana vai mudar agora, não vai ser exatamente o 13º salário, vai ficar entre o 13º e o 14º termos. Então aí agora, como é número par, eu somo esses dois e divido pelos dois. Do 2.420 mais 2.500 dividido por 2, 2.460. A média também vai mudar. Vou aumentar o total e vou dividir por 26. Vai dar 3.251. Aproximadamente vai dar 0,9 aí, então aproximei para 51, ok? Aqui. Beleza. E o último aqui, a moda não é alterada, tá? A moda não sofre alteração porque o valor era um valor que não vai mudar, não vai passar o 2.150 que aparecia 3 vezes. Beleza? Deixe seu like,
compartilhe essa informação e curte o nosso canal. Valeu, galera. Tchau, tchau.